Eu acho que o Maurício caiu, ou o Cana, não sei. Você está ouvindo, Cana? Eu estou ouvindo você bem. Acho que entrou agora. Mas a sua imagem não está aparecendo, Maurício. Estamos ouvindo a sua fala, mas não estamos ouvindo, mas você não está, a sua imagem não está. A não ser que você prefira falar no problema só com a fala e a imagem fica essa que está aí na tela. Isso aqui. A fala fica clara. Cana. Opa, aí sim, aí melhorou. Mas agora você está Tá. Eu vou fechar aqui. Tá. Está repercutindo, tá? Estou só no celular. Tá ótimo, tá bom. Dá para ver. Cadê o Cana para a gente começar? Acho que ele caiu, não sei o que aconteceu. Então, Carlos, Pronto? boa noite aí. Carlos. Então, eu estou aguardando o companheiro lá da OK. Primeiro você faz a apresentação, é isso? Muito rápida, muito rápida. Aqui, na verdade, quem tem. Vou ficar só fazendo. Mas é vocês que vão ter a exposição efetiva, entendeu? Boa noite, o pessoal já chegando. Que bom. Cadê Estamos aguardando aqui o Cana, a não ser que ele tenha já iniciado. Nós já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo? Então vamos começar. 2 minutos e 25 segundos. Então vamos começar então. Muito bom. Isso, já está chegando uma galera aqui. Nós estamos demorando um pouquinho para chegar mais gente, para que nós possamos fazer a nossa conversa. Estou aguardando agora o companheiro Maurício Parisi. Cadê o Maurício? Maurício está aí? Pronto, Maurício está aí. O Maurício é historiador e o Magno é filósofo também, é dessa área de humanas, é mestre em história também. Então, os companheiros que nós vamos tratar hoje de um tema extremamente importante, que é a questão do Lenin e a revolução. Então, aqui, a página BC contra o Golpe apresenta hoje esta reflexão tão necessária nos dias de hoje, diante da conjuntura singular que nós estamos vivendo no país e que, portanto, é fundamental que todos possam acompanhar o debate, fazer considerações ou mesmo fazer alguma pergunta para os nossos expositores. Eu sou o professor Aldo Santos, sou professor de filosofia, sou da PUESP aqui de São Bernardo do Campo e também participo da entidade de filosofia Profesp e a Profib, e nós estamos aqui nessa luta. Eu também participo do PSOL, sou presidente do partido aqui na cidade de São Bernardo do Campo, e nós estamos hoje pedindo para que eu faça essa intermediação, esse diálogo aqui entre os companheiros. Nós vamos estar aqui nesse desafio a mais. Nós queremos dizer que o país está passando por um momento absurdamente intolerável do ponto de vista da nossa classe, em torno de 300 mil pessoas mortas por um governo que aí se encontra, que não tem adjetivo para qualificá-lo. Portanto, é muito grave o momento que nós estamos vivendo, e sem transportar mecanicamente para a realidade de hoje, o Lenin também viveu momentos difíceis, importantes, numa conjuntura extremamente severa também. Então, eu quero aqui já chamar, para poder fazer o uso da palavra, aqui o companheiro Maurício Parisi, que é historiador. Maurício, é contigo, você tem aí, conforme combinamos, uns 20 minutos para que você possa discorrer
sobre essa temática, Lenin e a organização. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao gentil convite dos organizadores do evento. O tema é extremamente oportuno, como já foi lembrado aqui agora, né? E eu queria começar citando um exemplo, uma efeméride que foi comemorada semana passada, no dia 18 de março, né? A eclosão da Comuna de Paris. Isso tem tudo a ver com o tema de Lenin e a organização, Lenin e a revolução. Né? A Comuna de Paris, como foi assinalada por Marx e Engels, que foram contemporâneos, e vai ter uma frase famosa do Lenin, a Comuna de Paris é a forma política da revolução proletária e pós-revolução proletária. Eu vou entrar nessas questões. Lenin era russo, com uma origem que misturava tártaros, alemães do rio Volga, enfim, ele era produto daquela miscelânea que foi o Império Russo Czarista. O irmão mais velho do Lenin foi executado por ter participado de conspirações contra o regime czarista, que era uma forma absolutista ainda, autocrática, extremamente repressiva, num dos lugares do mundo, por desenvolvimento desigual e combinado, o nome que vocês quiserem dar, apresentava um ritmo de industrialização e de formação da classe operária vertiginoso, bem como o desenvolvimento de um universo de vanguarda nas artes, nas ciências, na medicina, na matemática, na psicologia, notadamente na literatura. Basta conhecer os romances russos famosos, grandes cientistas, né, a genética. Tudo isso vai florescer nos anos 20, no que eu chamo de renascimento soviético, né? E vai decair um pouco nos anos 30, por razões que podemos discutir nas perguntas. Então, Lenin entrou naquela atmosfera que vinha de um movimento romântico, a conspiração dezembrista dos anos 1820, onde o poeta Alexander Pushkin é um grande representante, passou pela formação do movimento Narodnik, Amigos do Povo, e a formação da primeira geração marxista, com Plekhanov, Axel Rode, que deu origem aos diferentes, que vai dar origem ao Partido Operário Social-Democrata Russo, que depois vai se dividir na fração maioritária, bolchevique, e minoritária, menchevique. Né? E Lenin também teve a memória recente da Comuna de Paris. Por volta dos anos 1880, os partidos social-democratas, eles compõem o coração da Segunda Internacional, cujo principal modelo é o Partido Social-Democrata Alemão, que tem ganhos após ganhos eleitorais fantásticos, vertiginosos. O número de votos dobra a cada eleição, né? Fazendo uma piada de mau gosto. Eles foram atingidos pela síndrome eleitoral antes do PT. O PT deveria ter acompanhado isso. E acreditava-se que haveria uma evolução natural rumo ao socialismo. Haveria uma teoria de estágios, comunidade primitiva, escravismo, feudalismo, capitalismo, e a evolução natural das forças produtivas, da transformação econômica, levaria à inexorável marcha, a inevitável marcha rumo ao socialismo. Os ritmos eleitorais, as vitórias eleitorais, dariam o ritmo disso. Só que vai ter uma Primeira Guerra Mundial no caminho. Mas voltando para esse momento formativo, o marxismo da Segunda Internacional é mais uma versão positivista, naturalista, dogmática, evolucionista, com um acento de esquerda, do que propriamente o método do Marx, o pensamento do materialismo histórico, que não é exatamente a discussão, que no marxismo não cabem evolucionismos, não cabem... o marxismo não é uma filosofia da história no sentido burguês, que ela é teleológica, previsível, pelo contrário. O marxismo é a primeira corrente de pensamento que enfatiza a importância da praxis humana, que não tem resultado pré-definido. Essa praxis ganha um quanto de qualidade maior a partir do momento que você entende a realidade concreta, de onde a origem da famosa frase de Lenin: a análise concreta está baseada
na realidade concreta. O marxismo, ele é sobretudo analítico, ele não é uma ferramenta de dogmas, de codificação de manual. Então, o Lenin, ele vai entrar nesse movimento, ele vai para estudar direito na Universidade de Kazan, vai se ingressar, e no primeiro momento ele tem um dilema, entender o que é a Rússia. A Rússia não é a França, não é a Inglaterra, não é os Estados Unidos, não é a Alemanha. A Rússia tem uma particularidade de capitalismo tardio, mas rápido, é uma característica dos capitalismos tardios. Ela não é a via clássica do capitalismo, não é a via que surgiu com a França, nem a via americana de pequenos proprietários. Nós tivemos latifundiários que libertaram servos, indústrias em pequenas cidades, uma massa camponesa se proletarizando. Então, nesse sentido, ao contrário do que se dominava na Rússia, ou mesmo na Alemanha, na Europa em geral, né, o Lenin ele já vai começar a valorizar o elemento de modificação dado pela novidade histórica da classe trabalhadora. Né? Embora ele fosse um intelectual, há um termo chamado inteligência, para especificar esses intelectuais russos extremamente eruditos que se alinham, mas o Lenin via o momento intelectual, Lenin nunca seria um obreirista ou coisa do gênero, como parte desse processo do esclarecimento do real, mas que é unido com uma prática revolucionária. Né? Então, já nessas primeiras formulações que vão aparecer em um livro de 1902, salvo erro meu, chamado Que Fazer, que é o nome de um famoso romance russo, o Lenin já coloca, de um lado, por exemplo, o voluntarismo dos Nairoidnik, dos populistas, que iam chegar lá, viver entre os camponeses, né, andar com a roupa de mujik, de camponês, e que aí o ethos da mãe Rússia, da terra, da natureza, iria trazer o processo revolucionário, como também o mecanicismo daqueles. Havia um grupo chamado marxistas legais, marxistas de cátedra, que dizia, quanto mais capitalismo, mais vai se aproximar do socialismo, né? É um puro economicismo. Então, o Lenin já não quer fazer, que para quem lê à primeira vista parece um livro antipático, Lenin critica todo mundo, mas se vocês lerem a ideologia alemã do Marx ou a Sagrada Família, o Marx criticava todo mundo. Por quê? É sectarismo? Não. O Lenin aprendeu com Marx a fazer um balanço das ideias correntes e dominantes, porque essas ideias, justamente, elas conformam a prática política, elas conformam a ação dos indivíduos. Agora, a questão é, quais dessas ideias expressam melhor a realidade concreta, ou quais são meras projeções, wishful thinking? O que eu gostaria de acontecer? Se nós formos para o marxismo como filosofia da praxis, o que nós gostaríamos de acontecer depende da sua ação de interferência, de intervenção no vir a ser. Então, você só precisa conhecer as coisas, tanto na sua totalidade como na sua particularidade. Por isso que a grande obra do Lenin, no meu entender, sou historiador, que vai se seguir ao Que Fazer, é o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. O Lenin procurou compreender como era a particularidade desse capitalismo, que foi um capitalismo que transformou uma economia tardo-feudal numa economia camponesa, capitalista. Quais são as relações de mercados que se estabelecem, a urbanização, qual a diferença desse capitalismo para o americano, para o alemão prussiano, da via Juncker. Ou seja, para nós entendermos que é possível ter um raciocínio igual da via clássica do capitalismo inglês, que as coisas vão brotar, se vai ter uma intervenção, ou como se discutia na época, se primeiro haverá uma revolução burguesa ou uma revolução proletária. Só que naquele momento histórico a fixação se torna na revolução burguesa. O Lenin vai ter uma posição muito interessante sobre essa questão, que ele vai colocar, sim, a nossa burguesia é diferente. A nossa burguesia não é revolucionária como a inglesa e a francesa. Então, se nós usarmos Inglaterra e França como modelos, existem tarefas da burguesia que não foram feitas. Mas preste atenção, diferentemente dos mencheviques e outros, essa noção de que existem tarefas burguesas incompletas no Lenin
não significava um apoio político e social à burguesia russa. Significava que a conformação da praxis da classe trabalhadora incorporaria, no sentido da superação, esse dado histórico da burguesia russa. Isso vai ser a fala do Lenin em 1917, nas teses de abril, quando há uma revolução democrática, em fevereiro, março, e Lenin chega e fala: nossa tarefa é aprofundarmos a revolução dita democrática, republicana, numa revolução proletária, numa revolução socialista, numa revolução social. Então, nesse sentido, o Lenin ele se torna distante tanto do que nós chamaríamos de uma extrema esquerda voluntarista, como do endireitamento burocrático dos partidos. Inclusive, essa questão do chamado caráter progressista ou não, da burguesia nacional, é o dilema brasileiro hoje. Existem pessoas que estão procurando uma burguesia que largue o projeto bolsonarista de regressão neocolonial do Brasil, eu gosto de dizer, de revogação da Lei Áurea, para apostar naquilo que o Rui Mauro Marini chamava de tendência à superexploração da força do trabalho no Brasil. Então, será que existe essa burguesia progressista? Será que a dona Luísa, o computador que eu comprei dela no final do ano, deu chabu? Então, por razões pessoais, eu estou com bronca da burguesia dita progressista. Mas vamos voltar para o Lenin. Lenin vai ser ativo nos debates internos do Partido Social Democrata russo, né, e vai colocar uma importante questão organizativa. A Revolução de 1905, um grande ensaio geral, a forma soviética aparece, e nisso Lenin vai retomar, naquele contexto de partidos burocráticos da Segunda Internacional, a Lenin vai se juntar Leon Trotsky, Rosa Luxemburgo, na Alemanha, Antônio Gramsci, na Itália, que são os autores do marxismo clássico, que vão desburocratizar as forças trabalhistas e proletárias que haviam na Segunda Internacional, e que vão se posicionar, depois, na Conferência de Zimmerwald, em 1916, contra a traição social-democrata de voltar aos créditos de guerra, rompendo com o internacionalismo. Mas ali não era só uma concepção evolucionista que aparecia nessa grande maioria social-democrata, era também uma ideia de ajuste institucional, que vamos se adaptar à forma eleitoral, parlamentar. Lenin nunca foi contra a participação em eleições. O que Lenin coloca, qual é a nossa estratégia e qual a nossa tática. Então, vai surgir nesse momento, o Lenin vai pegar, na organização do partido, o processo de auto-organização da classe trabalhadora da Comuna de Paris. Qual que é uma característica da classe burguesa no capitalismo? O poder político, via parlamentar ou de forma bonapartista, é uma expressão de um poder econômico que a burguesia tem no movimento da sociedade, sem ilusões da separação entre sociedade e Estado. Isso é ilusão liberal. Então, a burguesia é uma classe que controla a produção. Produção essa que é feita por trabalhadores. Agora, vejam, né? Criar uma nova sociedade, desenvolver uma nova hegemonia, como quer o Gramsci, significa você operar na totalidade, economia, política, cultura, sociedade, etc. Ou seja, se a burguesia tem a propriedade jurídica e os aparatos do Estado de repressão, aqueles que trabalham e são os produtores efetivos da riqueza têm que controlar os seus locais de produção, que devem ser autogestionados. Então, nesse momento, da década pós-1905 a 1914, as concepções de Lenin, elas se aplicam à constituição de uma democracia de novo tipo, uma democracia operária, uma democracia da autogestão. Nesse sentido, eu não estou aqui opondo soviets e bolcheviques. Eu estou vendo como complementar. E tratando da relação do conceito de vanguarda do Lenin. A palavra vanguarda vem do francês avant-garde, guarda avançada.
é um termo de origem militar. Quem gosta de história militar, como eu, sabe que a função de vanguarda geralmente é da cavalaria, porque ela é rápida e móvel, então ela vai fazer o reconhecimento, espionar a ordem de batalha inimigo, o terreno inimigo. Se precisar, ela trava um combate, mas ela só pode ser vanguarda porque tem a massa do exército atrás. Então, ninguém vai entender a concepção de Lenin, do leninismo, sem lembrar que vanguarda pressupõe um exército. E o exército do Lenin era a classe se organizando na forma da democracia soviética. E a vanguarda era o quê? Era o operacional desse movimento de massa. Eu quero enfatizar esse ponto depois nas perguntas, porque nós temos muita leitura do leninismo feito nos anos 30 pela stalinização, ou pelo vanguardismo. Então, um grupo de meia dúzia se auto-intitula vanguarda e acha que vai fazer sozinho qualquer processo revolucionário. Tivemos o foquismo aqui na América Latina. Ou seja, colocando para o Lenin, ele não se contenta mais com partidos de massa burocratizados, amorfos da Segunda Internacional, mas ele coloca a questão de que o partido que vai realizar, que vai levar a forma política da ditadura do proletariado, da dominação de classe, da classe trabalhadora, dominação essa que vai criar um novo homem, que vai emancipar toda a humanidade. Ela é uma força de massa. Então, a vanguarda, ela é a ponta do iceberg de uma força de massa que é a classe trabalhadora organizada. Né? Isso explica, inclusive, por que o Gramsci é um leninista. Então, isso implica a formação de quadros, a socialização do conhecimento dentro da força de massa revolucionária, do Partido Revolucionário, a abolição crescente da separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre dirigente e dirigido, né? Um tremendo trabalho de formação intelectual, cultural, escolas internas, educação popular, né? E não a constituição de burocratas que se auto-justificam por serem burocratas, como isso vai predominar em muito da história daqueles que se reivindicam leninistas e, no máximo, repetem o Partido da Segunda Internacional com uma retórica supostamente revolucionária. Então, nesse sentido, Lenin e outros faz uma intervenção de superação do Partido da Segunda Internacional rumo a uma força de massas que vai, do ponto de vista do avanço, da superação do capitalismo, que é algo, inclusive, muito mais importante até do que... Deixa eu falar corretamente. É algo mais do que a estatização. Lenin usou fórmulas, depois na Rússia soviética, do capitalismo de guerra alemão, da economia dirigida. Mas ele se colocava a questão de que nós teríamos a superação do Estado pelo poder crescente dos soviets, como organismos políticos e econômicos simultaneamente. Simultaneamente. Eu quero saber se foi crítica ou aplauso, mas enfim. Então, nesse sentido, o leninismo, o pensamento de Lenin é algo ainda a ser redescoberto, a ser estudado, valorizado, principalmente nesses tempos onde a esquerda brasileira... Quanto tempo eu tenho? Olha, falta 1 minuto, mas você pode... Tá, eu vou encerrar por agora e ir para as perguntas. Então, o pensamento de Lenin, o leninismo, como movimento social consistente, ele é algo que ainda precisa ser trabalhado no Brasil. Nós estamos vivendo uma era de ilusões objetivas, que vão desde uma fraseologia dita revolucionária a um burocratismo, a um cretinismo parlamentar, a expressão do próprio Lenin. Lenin, claro que o Lenin nos indicaria participar das eleições com um programa da classe trabalhadora. Ele não barraria eleição dependendo do contexto. Até porque no Brasil nós temos um elemento de extrema-direita que é barbárie pura, é genocida. Mas ele colocaria o que nós achamos que é socialismo. Uma ordem jurídica onde todos têm direitos, isso era a concepção da Segunda Internacional, que a lei criaria a igualdade, e precisamos retomar, isso não é economicismo, a ideia de que a classe trabalhadora precisa controlar a produção.
né? A classe trabalhadora precisa criar mecanismos de autofortalecimento da sua consciência enquanto trabalhador, não como cidadão. Então, eu vou encerrando por aqui, eu peço desculpas aí pela meu background tecnológico, e queria lembrar, né, que Lenin, como continuador da Comuna de Paris, né, o lema da Comuna de Paris, estamos aqui pela humanidade, Lenin fez uma revolução para acabar com a primeira grande barbárie genocida da história da humanidade, que foi a Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado, estou aqui para as perguntas. Ok, muito obrigado, Maurício Parisi, importante reflexão, importante exposição histórica sobre os fatos e também com as suas análises filosóficas e sociológicas, evidentemente. Nós passaremos agora a palavra para o Magno Francisco da Silva. O Magno é formado em filosofia, mestre em história e é da Unidade Popular. Magno, é contigo, aí conforme combinamos o tempo, tá bom? Fique à vontade. Bem, eu queria agradecer imensamente ao convite dos camaradas do ABC contra o Golpe. É a segunda vez que eu participo de uma atividade com vocês e, portanto, é sempre uma honra enorme estabelecer esse diálogo. Queria, inicialmente, também, enfim, prestar uma homenagem às vítimas, né, do coronavírus e às famílias que perderam seus entes queridos. Essa luta contra o vírus e contra o verme que está na presidência da República, ela exige da classe trabalhadora profundamente o afeto da solidariedade, e isso expressado das mais variadas formas, certo? Na nossa organização, na nossa forma de, portanto, enfrentar o capitalismo, mas também fortalecendo as vítimas, né, desse momento duro que a gente está passando. Então, sem sombra de dúvida, a solidariedade é o elemento, o afeto mais forte que nós podemos apresentar como contraponto ao individualismo radicalizado que o neoliberalismo estabelece como proposta de sociedade, como ideologia, né, fomentada por diversos mecanismos, por diversos aparelhos por diversos aparelhos ideológicos. Bem, então, dito isso, queria, vamos dizer assim, acrescentar algumas coisas em relação ao que o Maurício estabeleceu, fez uma excelente exposição do ponto de vista histórico, mas também abordando vários conceitos fundamentais do pensamento leninista. Então, eu queria acrescentar algumas questões que considero fundamentais nesse debate. Bem, eu fui apresentado como formado em filosofia, mestre em história, né? Mas assim, o título que efetivamente eu mais me orgulho é o título de comunista, né? Então, esse, podemos dizer assim, que é um dos melhores, ou o melhor cartão de apresentação que poderia ser feito. Eu queria iniciar dizendo que essa necessidade da organização da classe trabalhadora num partido político, ela é formulada já de maneira inicial, ou originalmente formulada, né, assim, com o próprio Marx. Não é por acaso que o nome do Manifesto Comunista, que dá origem à primeira Internacional, se chama Manifesto do Partido Comunista, e a própria Internacional funcionava como um partido efetivamente internacional, que discutia, portanto, os processos revolucionários em todo o mundo. Então, esse é um ponto de partida muito significativo. E o Lenin, ele teve a capacidade de observar o próprio desenvolvimento do capitalismo, analisar a maneira, com mais profundidade, inclusive, com mais possibilidade, inclusive, histórica, de analisar as formas políticas de atuação da burguesia e, portanto, digamos assim, elaborar uma concepção de partido absolutamente original em relação ao que existia até então. Essa concepção de partido, ela é elaborada
apresentada ao público num livro que foi citado pelo Maurício, chamado Que Fazer. Quem já teve a oportunidade de ler o livro sabe que o Lenin polemiza inicialmente com o Bernstein, que era um dos sujeitos mais graduados, certo, até então do Partido Comunista Alemão, era um sujeito extremamente importante no movimento comunista internacional, mas que vai receber a peste de revisionista por parte do Lenin, exatamente porque a sua elaboração teórica tem, no essencial, duas características. A primeira é, digamos assim, apontar para um culto à espontaneidade, para uma defesa de que, bem, a organização, ou melhor, essa ação revolucionária da classe trabalhadora era necessariamente parte de iniciativas espontâneas. E até se contrapondo a essa formulação do Bernstein, o Lenin vai exatamente apresentar o conceito de vanguarda, né? Então, um partido de quadros, que representaria, portanto, o destacamento mais avançado da classe trabalhadora. E esse partido, ele tem uma necessidade de existir exatamente porque a ideologia dominante na sociedade é a ideologia das classes dominantes. Então, a burguesia tem seus diversos aparelhos de dominação ideológica e, portanto, consegue difundir suas ideias, seu estilo de vida, um processo de brutal desumanização e alienação que exige dos trabalhadores mais avançados, que conseguem, portanto, analisar com profundidade o capitalismo e formular um projeto de superação da sociedade capitalista, um projeto revolucionário, que, portanto, se organize e tenha a capacidade de intervir, certo, junto à classe trabalhadora, de organizá-la. Então, um partido de quadros, um partido de vanguarda, que o Lenin vai formular, tem, no essencial, que preparar sujeitos capazes de formular politicamente, de serem excelentes propagandistas e organizadores capacitados. Mas tudo isso, obviamente, só pode dar certo se você tem uma capacidade de leitura da realidade, de oferecer respostas aos problemas que vão surgindo, que sejam, portanto, que deem conta do período histórico que se vive. Então, esse processo, esse debate vai estar sendo estabelecido ali pelo Lenin contra o Bernstein nesse livro Que Fazer. E aí, um outro elemento, obviamente, que o Bernstein vai apresentar é um caminho, podemos dizer assim, ao socialismo que abandona a perspectiva da revolução. Né? Então, o Lenin também vai se contrapor nesse livro. Então, nesse trabalho, assim, podemos dizer assim, que o essencial do partido leninista, ele vai, podemos dizer assim, ser apresentado um partido de quadros, um partido de vanguarda, que exige, portanto, dadas as próprias condições da Rússia, a formação a partir de revolucionários que se dediquem integralmente à revolução, certo? Então, essa é uma das características, podemos dizer assim, principais desse partido de vanguarda, de quadros, que o Lenin ele vai estabelecendo ali. Em outras obras, né, o Lenin também vai aprofundar esse debate organizativo, como dois passos à frente, um passo atrás, duas táticas da social-democracia russa, e ele vai apresentar, quer dizer, a importância de ter o elemento do chamado centralismo democrático, né? Como isso é profundamente repudiado por intelectuais burgueses e pequenos burgueses, como uma espécie de ditadura, como uma espécie de, portanto, arbítrio, mas que, na verdade, se demonstra como uma necessidade de uma organização política que, efetivamente, pretende conquistar o poder político junto à classe trabalhadora. Então, o centralismo democrático, muito embora seja profundamente demonizado, inclusive por setores da esquerda, ele se torna, portanto, um instrumento necessário. Por quê? Porque um partido só pode ter condições de afirmar um projeto diante da classe
se ele tiver capacidade de, portanto, apresentar uma linha única em relação às saídas que estão sendo apresentadas, que estão sendo colocadas. Se um partido tiver, portanto, 20 teses, 20 caminhos para apresentar às massas, à sociedade, à classe trabalhadora, bem, é muito difícil saber para onde esse partido quer chegar. E o centralismo democrático, portanto, ele pressupõe um debate profundo e a decisão da maioria ser a decisão, portanto, que o partido vai adotar, obviamente, estabelecendo-se os espaços de discussão partidária, né? As organizações de base do partido e os espaços de direção. Então, isso é um elemento importantíssimo aí que eu destacaria do Partido Leninista, do modelo de organização leninista da classe trabalhadora. Agora, muito embora o Lenin esteja apresentando um partido de vanguarda e um partido que tem essas características de adotar como princípio o centralismo democrático, isso não quer dizer que ele abra mão, portanto, das iniciativas da classe trabalhadora em relação às suas lutas. Agora, é evidentemente que essas iniciativas que muitas vezes acontecem sem um projeto revolucionário claramente vinculado, sem a luta contra o capitalismo estabelecida de maneira, podemos dizer assim, evidente, o sucesso dessas lutas ou o limite dessas lutas se apresenta. Ou seja, são lutas que não ultrapassam, podemos dizer assim, o questionamento da própria sociedade capitalista. Então, são debates importantes, porque de repente pode surgir alguém que contraponha, né, vamos dizer assim, esse debate em relação à organização, à iniciativa espontânea da classe trabalhadora ao partido. E, aliás, esse debate até aconteceu ao longo da história, né? Não apenas uma vez, mas algumas vezes. Não apenas uma vez, mas algumas vezes. E ficou historicamente conhecido o próprio debate do Lenin com a Rosa Luxemburgo, discutindo a questão da organização. Não vou entrar nesse debate agora, porque o tempo é curto, certo? Mas é uma importante página da história, vamos dizer assim, do movimento comunista. Bem, eu queria destacar que nesse processo de organização partidária, de organização da classe trabalhadora, o Lenin sempre apontou de maneira muito clara que a aliança fundamental dos trabalhadores sempre deveria ser entre os explorados. E aí, inclusive, esse é um debate importante, né? No próprio livro Duas Táticas da Social-Democracia Russa, onde vai se ter ali uma polêmica com os mencheviques em relação a qual caminho, né, se deve adotar em relação à Rússia, porque é um país atrasado. Então, o entendimento do Lenin é que, muito embora o passo seguinte à derrubada do czarismo fosse uma democracia burguesa, mas esse processo exigiria, para chegar ao socialismo, de uma hegemonia da classe trabalhadora. E a transformação dessa tese em realidade, ela vai ser exatamente concretizada a partir dos soviets. Mas ali já está muito claro que a aliança estabelecida pelo Lenin é fundamental entre os operários e os camponeses. Então, isso é um debate significativo para a gente compreender. E aí eu vou tentar aqui, podemos dizer assim, esmiuçar, falar um pouco mais da atualidade do pensamento leninista. Primeira coisa é que nós não podemos olhar a Revolução Russa como uma pessoa que está olhando a história pelo retrovisor de maneira cada vez mais distante. Nós temos que ter a capacidade de analisá-la, certo? De forma minuciosa e séria, porque ela é a principal revolução entre todas as revoluções que a classe trabalhadora realizou no século XX. Então, nós não podemos abandonar essa experiência. Devemos, obviamente, com ela aprender os erros, mas, principalmente, compreender os acertos. Isso é uma questão absolutamente central, certo? E analisar dialeticamente essa situação indica, inclusive, nós não personalizarmos o processo revolucionário, porque foi um processo promovido pela classe trabalhadora e organizado por um partido revolucionário. Evidentemente que esse partido tem lideranças que, dadas as condições históricas, ele se encaixava tão bem, certo, que
pode intervir com qualidade na realidade, né? Mas não é a obra de um sujeito. Então, o Lênin, vamos dizer assim, é uma engrenagem fundamental no processo revolucionário como um todo. Mas sem a classe trabalhadora e sem um partido, exatamente como ele formulou, aquele processo seria absolutamente impossível, certo? E isso vale para os acertos como vale para os erros. Analisar qualquer dimensão desse processo histórico sem ser dessa forma é absolutamente antidialético, né? Então, isso é uma questão fundamental que nós precisamos ter muito claro nas nossas análises, nas nossas compreensões desse período. Então, eu queria colocar o seguinte: a partir dos anos 80, a gente vai ter o neoliberalismo se desenvolvendo no mundo, né, se concretizando, e esse neoliberalismo alterou significativamente a vida da classe trabalhadora, certo? Aquelas grandes indústrias de modelo fordista, que mantinham, podemos dizer assim, os sindicatos ali com uma certa facilidade de penetração na classe, elas vão se dissolver, porque a aposta da burguesia vai ser exatamente a dispersão da classe trabalhadora com o processo do neoliberalismo. E a gente vai ter uma descentralização profunda na produção, uma mudança significativa nesse aspecto, mas também nas próprias formas de circulação das mercadorias. Então, os sindicatos, que eram instrumentos importantes, e são instrumentos importantes para a classe, eles vão se enfraquecendo porque não conseguem dar conta dessa mudança efetiva no mundo do trabalho, dessa precarização, dessa dispersão que a burguesia estabelece com o neoliberalismo. Então, em grande medida, inclusive, vão adotar o discurso neoliberal quando afirmam que não há forma de combater o neoliberalismo, que é preciso se adaptar à realidade. Mas isso interferiu nos sindicatos, mas também na organização política da classe. Porque a gente vai ter, a partir dos anos 60, na União Soviética, certo? Especialmente após Khrushchev, né? Nós vamos ter uma mudança muito clara na linha política da União Soviética, que é de abandono das perspectivas revolucionárias, do chamado processo de coexistência pacífica com os países capitalistas, ali muito dentro do contexto da Guerra Fria também, e um enfraquecimento, podemos dizer assim, dos partidos comunistas no mundo todo. Então, a gente vai ter um retorno, eu poderia dizer assim, a um modelo de organização política que até vai falar em socialismo, mas estão, no máximo, repetindo aquela experiência que foi produzida ali pela Segunda Internacional, que também é um debate que o Lênin travou o tempo todo, inclusive na formação da Terceira Internacional. O Maurício colocou aí de maneira assertiva, né, a importância desse movimento que aconteceu, que incluiu a Clara Zetkin, a Rosa Luxemburgo. A primeiro momento, esses dirigentes comunistas internacionais criaram um grupo que eram os internacionalistas, né? Então, essa origem, após esse embrião, vai se consolidar na Internacional após a Revolução Russa de 1917. É um debate muito importante isso, porque, infelizmente, o tempo não dá para a gente discorrer sobre a primeira, segunda e terceira Internacional. Nós temos que falar aqui de maneira, podemos ser bastante resumida, apenas pincelar. Mas eu queria voltar e dizer o seguinte: esses partidos, então, que vão, comunistas, que vão adotar as posições orientadas pela União Soviética, né, vão ser partidos que abandonam o caminho revolucionário, que vão ser grandes partidos, mas partidos reformistas. Em grande medida, eles se confundem com a própria social-democracia oficialmente estabelecida até então. E aí, com essas mudanças do mundo do trabalho, a partir do neoliberalismo, nós vamos ter também o enfraquecimento desses partidos, certo? Porque não conseguem dar saídas, certo, a essa situação de modificação. Porque já não eram instrumentos que apontavam de maneira efetiva para a superação do capitalismo. Então, veja, o neoliberalismo ele conseguiu não apenas desarticular os sindicatos, que se tornaram incapazes até então de dar resposta a essas mudanças, mas também desarticular a própria organização da classe trabalhadora. Nos partidos comunistas, inicialmente por adotar uma tese que era de abandono da luta revolucionária, e nos partidos, podemos dizer assim, social-democratas, também isso vai acontecer. É uma citação importante, a Margaret Thatcher vai dizer que o principal feito da sua vida foi ter mudado
à forma de pensar dos trabalhistas na Inglaterra. Então, isso é muito significativo. Eu estou colocando essas questões porque você vai ter, a partir de então, o surgimento de uma chamada nova esquerda, que é uma esquerda que, diante desse cenário de própria negação das esquerdas existentes, tanto os comunistas como a social-democracia oficial, vai adotar uma posição que é de negação do debate de classe. E vai, portanto, vamos dizer assim, procurar fazer um debate político a partir apenas do reconhecimento. E, portanto, se limitar também a, no máximo, vamos dizer assim, provocar algumas mudanças dentro da própria sociedade liberal, mas não superá-las. Então, isso vai estar colocado de uma forma que os espaços comuns da classe trabalhadora nos sindicatos e nos partidos vão se eliminando. E na medida que esse processo vai se desenvolvendo, a gente vai tendo um fortalecimento da ideologia neoliberal, que é um culto absurdo ao neoliberalismo, e esse culto ao neoliberalismo indicando, certo, que o sujeito não precisa de sindicato, que esse negócio de partido lhe atrapalha, e que se ele tiver muito esforço, ele de repente pode até ter um carro igual ao do patrão, ou um apartamento muito melhor do que o que ele tinha, que aquela lentidão do estado de bem-estar social, que garantia ali algumas condições, mas não dava o privilégio do sujeito modificar ou melhorar a sua condição de vida, eram coisas do passado, muito menos, certo? A experiência socialista tem. Então perceba que tudo isso vai fortalecendo o caminho do discurso neoliberal na classe, eliminando os espaços do comum, certo? E a gente vai perdendo a perspectiva de discutir a realidade e projetar o futuro. E isso vai se aprofundando. E o capitalismo, como é um modo de produção que concentra riquezas efetivamente, que promove obrigatoriamente a concentração de riquezas, vai exigir na atualidade, para dar sustentação à sua condição de moribundo, de ser um sistema não apenas obsoleto, mas que está vivendo sob aparelhos, vai exigir deles, certo? Governos autoritários, governos protofascistas ou fascistas. Então, isso que a gente está acompanhando na realidade atual, de um retorno da extrema-direita, nada mais é, certo, do que um processo resultado dessa dinâmica toda que o neoliberalismo vai concretizando no mundo. E no Brasil isso está mais do que evidente, certo? Esse fascismo brasileiro tem na sua formulação econômica um alinhamento total com o neoliberalismo. Então, dito isso, feita essa breve exposição assim dos anos 80 para cá em relação à organização da classe, o nosso enfraquecimento, eu acho que, novamente, a pergunta que nós devemos tentar responder é o que fazer? Que foi a pergunta que o Lenin procurou responder lá em 1902. E penso que algumas pistas, alguns caminhos podemos apresentar aqui nesse debate. E aí eu queria, para finalizar, dizer o seguinte, eu acho que o meu tempo já está perto de esgotar, mas eu queria dizer o seguinte, me parece que, efetivamente, o leninismo, ou marxismo-leninismo, tem uma grande contribuição, uma contribuição decisiva para a classe trabalhadora nessa quadra da história. Certo? Essa negação, essa condenação, essa demonização que se tem em relação ao marxismo-leninismo, sempre foi, na realidade, um grande cavalo de Troia, certo? Que a burguesia obteve, utilizou, certo, no mundo, para enfraquecer a organização da classe. E aí, por que é que o Lenin continua atual? Vou tentar concluir aqui, para a gente abrir para as perguntas, porque esse tema, efetivamente, ele poderia se prolongar por muitas outras atividades, acho que é extremamente necessário. Eu vou concluir. E por que é que o Lenin é atual? Porque, veja, me parece que é absolutamente impossível nós retomarmos a possibilidade de discutir a realidade e projetar o futuro sem um partido de quadro, sem um partido de vanguarda. E isso não significa, certo, apenas a organização burocrática de um grupo de intelectuais. Isso
por si só não tem efeito, mas esse partido de quadros tem que ter qualidade, certo, de formulação política para dar respostas à realidade. Esse partido de quadros tem que ter excelentes agitadores, tem que ter excelentes organizadores, mas principalmente, esse partido de quadros precisa ter penetração social. E aí, sim, esses espaços do comum que antes nós tínhamos da classe trabalhadora discutir o seu futuro, seja nos sindicatos, seja nos partidos tradicionais que existiam até os anos 80, a gente precisa efetivamente dizer o que é trabalho de base, porque muito se fala, vamos fazer trabalho de base. Sim, mas que trabalho de base se precisa fazer? Bem, penso eu, repito, que o elemento da solidariedade é o elemento condutor dessa reorganização da classe a partir vamos dizer assim, dos explorados, a partir da sua realidade. Como? Organizando, certo, instrumentos de conexão entre os trabalhadores nos bairros, nos locais de trabalho, mesmo que precarizados ou em pequenas porções de trabalhadores ali presentes, para conseguir, vamos dizer assim, formular modos de vida que se contraponham à ideologia neoliberal. Então, em oposição ao individualismo, nós temos que radicalizar a solidariedade de classe, certo? Para derrotar esse processo de eliminação do espaço comum. Então, você imagina, chega num bairro que viveu a experiência do coronavírus, porque todo o Brasil viveu, vamos aqui ver como é que a gente organiza aqueles que estão sem alimento para poder sobreviver a essa questão do coronavírus. Isso vai criar uma rede de possibilidades. Nós vamos descobrir quem é o trabalhador, quem está desempregado, quais são as reivindicações do bairro. Vamos discutir possibilidades de reuniões a partir dessa discussão. Então, essas redes se estabelecem exatamente a partir da narrativa da solidariedade. Eu penso que isso é efetivamente fundamental para criar, portanto, penetração social. Mas só isso, sem um partido de quadros que consiga formular a política, ter uma excelente capacidade propagandista e organizativa, certo? Esse projeto revolucionário, ele fracassa. Porque volta ao debate que o Lênin combateu lá no Que Fazer em 1902, que é o culto à espontaneidade, que é o culto à organização, podemos dizer assim, da classe, sem perspectiva revolucionária. E aí eu queria, para finalizar mesmo, só dizer o seguinte. Claro, temos muitas coisas para debater. Esse é o tipo de debate que nós fazemos, efetivamente, na Unidade Popular, mas eu queria dizer o seguinte. Enquanto a esquerda não derrotar o liberalismo como moral, certo? E como organização nas suas fileiras, inclusive flertar com o neoliberalismo na sua maneira de produção da política, nós vamos estar derrotados. Essa é a questão, uma das tarefas no campo das ideias fundamentais. Então, repito, o Lênin e o marxismo-leninismo, a forma organizativa de partido do Lênin é absolutamente necessária para dar resposta a esse momento que nós estamos vivendo, certo? Mas só a organização, vamos dizer assim, não dá conta sem que a gente tenha grande penetração social, redes de debate com a classe e, portanto, o enfrentamento no campo das ideias ao liberalismo. Peço desculpa aí pelo tempo prolongado e espero que a gente possa fazer boas discussões aí nas perguntas. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, companheiro comunista, o Magno Francisco da Silva, e também a contribuição do Maurício de Paris, extremamente importante, pertinente neste momento da conjuntura, em todo momento da história, a partir dessa experiência da Revolução de 17 e também o que herdaram da Comuna de Paris, que foi um grande aprendizado também para a classe, um momento absolutamente fundamental. Os colegas falaram aqui da situação do Lênin, nós sabemos muito bem de que ele teve e continua tendo um papel muito importante no processo da Revolução, ele tem um papel determinante a partir da sua ação quando escreve O Que Fazer em 1902, e ele vai, nesse livro, apresentar, digamos assim, todo um processo da necessidade da construção de uma ferramenta que é o partido e a organização da nossa classe. Então, acho que ele tem um papel
fundamental. Teve e continua tendo nos dias de hoje, porque eu tenho a impressão que precisaríamos discutir um pouco mais. Por que que nós hoje estamos carentes, digamos assim, de uma vanguarda consistente que tenha um peso significativo na própria massa, e eu digo aqui do ponto de vista de um partido que tem como propósito a luta pelo socialismo, a revolução e a luta de transformação. Porque o Lênin vai considerar que o partido é a forma superior da organização. Então, ele dá um destaque fundamental, porque tem gente que fica na política economicista, achando que o sindicato é um fim em si mesmo. Então, eu estou no sindicato e muita gente que se acomoda nos aparelhos sindicais ou em algumas instituições, até no parlamento, e não busca dar um passo à frente no processo de organização de um partido que tenha as ideias claras e que combate fervorosamente o próprio capitalismo enquanto política que está posta, que combate efetivamente o neoliberalismo, mas nos dias de hoje nós temos percebido que a grande prática é a busca de sair de uma eleição já pensando na próxima eleição, sem fazer um profundo debate estratégico de como nós podemos mudar a sociedade e colocar a classe enquanto um elemento fundamental. Então, esse debate aqui, certamente não se tem como premissa achar que vai se esgotar o debate hoje, porque o Lênin tem uma contribuição vasta, tanto do ponto de vista político, porque além de ser um homem teórico, também ele é um homem da ação, ele é um homem concreto da ação. Ele pensava, mas também executava, fazia, ia para a luta, ia para o fronte. Eu acho que esse é um papel fundamental. Eu queria ver com o Cana, o companheiro Cana, que está pilotando aqui essa atividade nossa. Eu queria ver com ele que ele ficou de separar algumas perguntas, claro, todas as perguntas, mas aquelas que têm conexão entre si, para que os nossos expositores possam, no prazo aí dos 10 minutos cada um, expor, né, responder as perguntas levantadas aqui. Até que o Cana apareça para dizer para a gente quais as perguntas que estão relacionadas. Evidentemente que tanto o Maurício quanto o Magno pode, inclusive, estar já observando as perguntas apresentadas, mas dizer o seguinte, que na próxima semana, no dia 30 de março, vai ter um debate também extremamente importante aqui nesse próprio canal, né? É o debate com o Antônio Epitácio Macário, quer dizer, são os dois irmãos que vão fazer um debate importante sobre a nova direita. Então, é um debate que está... É um tema absolutamente atualizado, é um livro que vale a pena o estudo, o debate, e nós estamos já de pronto convidando todos e todas aqui para essa importante reflexão, que será no dia 30 de março, agora, com os irmãos, né, o Antônio e o Epitácio Macário. Então, está feito esse registro, que o próprio companheiro Carlos Wellington, inclusive, solicitou que eu fizesse aqui já esse convite para a próxima semana. Tá aí, nós podemos agora inverter um pouco, a gente poderia pegar o Magnus e, concedendo os 10 minutos, Magnus, com as perguntas que apareceram aí, você poderia tentar efetivamente tentar responder dentro dos 10 minutos. Eu sei que o tempo sempre é pequeno, sempre é pouco para quem tem bastante conteúdo, como é o caso dos dois colegas aqui. Então, fica à vontade, Magno. Bem, eu posso responder, mas é porque são muitos comentários e eu estou aqui em dúvida quais perguntas eu respondo, né? Então, não sei se o Diego, o Cana, poderia fazer uma seleção, ou mesmo você, para poder, vamos dizer assim, dar conta de responder assim, a altura e não ficar qualquer pessoa prejudicada, assim, que está interagindo com o debate, né? Não sei se é possível selecionar algumas para a gente
então tem condições de responder a todos. Correto, Marco. Nós tínhamos combinado isso com o Cana, então eu acabei, digamos assim, Cana está por aí, para que a gente possa tentar sistematizar. Mas o que eu percebi é que tem muitas considerações. Perguntas, tem algumas que foram apresentadas, mas tem considerações sobre a fala dos colegas aqui que não necessariamente não se traduzem em perguntas, né? Então, qual que é o debate central aqui? O debate central que nós estamos colocando, claro que tem especificidade. Aqui tem uma, o Francisco está perguntando, professor da burguesia, já acabou apagando aqui, não demorou mais. Eu anotei essa pergunta sobre a burguesia nacional. Se tiver mais algumas, porque eu poderia responder em bloco dele. Se tiver mais algumas além dessa, eu posso responder. Essa já está anotada. Já está anotado. Eu peço para você anote também, Maurício, para depois nós termos aí uma resposta que pode, digamos assim, convergir, mas também pode cada um na sua liberdade de expressar o que achar melhor. Mas vamos, então, falar um pouco dessa situação, e eu queria saber de vocês, aprofundar um pouco mais. No Brasil, evidentemente que alguns aqui já têm posições definidas, no Brasil de hoje, na situação que nós estamos vivendo, na América Latina, no mundo de uma maneira geral, qual efetivamente é a contribuição de Lênin do ponto de vista de uma organização que possa apresentar um programa consistente da luta revolucionária e a disciplina dessa classe nessa própria organização. Como que os companheiros podem, digamos assim, discutir, debater ou esclarecer sobre essa polêmica, essa problemática, inclusive como parte da pergunta que o Carlos Welles está fazendo aqui. Tá bom, Magno? Pode começar contigo? Obrigado, então. Bem, eu estava tentando ver aqui exatamente algumas perguntas, né? E entrei aqui na página do Facebook para tentar acompanhar, mas vou então responder 3 perguntas que eu consegui capturar. Essa sobre a burguesia nacional, que falou o Francisco, quais os desafios para as juventudes operárias, né? E sobre a questão da disciplina. Eu acho que teve alguma outra pergunta, não recordo exatamente, mas sobre a questão da degeneração dos partidos e tal, leninista, qual foi a motivação desse processo. Então, de repente, eu acho que é importantíssimo fazermos essa discussão. Bom, eu penso que o Caio Prado Júnior, quando analisou a sociedade brasileira e o caráter da sua burguesia, conseguiu, podemos dizer assim, ser bastante preciso ao identificar que, no essencial, a burguesia brasileira, ela, muito embora seja nacional, porque nasceu no Brasil, ela sempre foi subordinada aos interesses do imperialismo, aos interesses internacionais, desde a sua origem, ao longo da nossa própria história. A gente vai identificar isso na própria Constituição do Brasil Colônia, né, quando as elites nacionais eram completamente subordinadas a Portugal, mas nós também vamos identificar isso ao longo do século XX, né, o processo de industrialização, a questão... Estou tentando acompanhar agora as perguntas aqui. Gramsci, a tomada de armas. Vou só anotar aqui. E agora estão aparecendo mais aqui ainda. Sobre a questão da degeneração, acho que foi essa do anterior. Mas, bem, então, eu posso afirmar o seguinte, que, efetivamente, ao longo da nossa história, a burguesia brasileira nunca apresentou um projeto de nação, né? Sempre ganhou muito dinheiro subordinado aos interesses imperialistas. E, bem, se é assim, certo? Essa podemos dizer assim, a essência, a característica principal da burguesia brasileira,
é muito difícil a gente convencê-la do contrário, que, bem, vamos aqui, então, convencer a burguesia brasileira de que, olha, o caminho de aliança com o imperialismo, ele não é bacana, vamos construir um projeto nacional, porque eles estão ganhando muito dinheiro, não se sentem brasileiros, adotam um estilo de vida, podemos dizer assim, e uma moral que não é nem uma moral, mas assim, um estilo, vamos dizer assim, internacionalizado, como se fosse estrangeiro na própria pátria, e esse é o processo que está colocado. Agora, além de tudo isso, né, nós temos no Brasil uma dominação econômica cada vez mais significativa do capital externo, né? Então, esse próprio processo de desindustrialização da economia vai aprofundando isso. Se é assim, se esse é o entendimento, nós procurarmos refazer uma revolução burguesa no Brasil, me parece um erro significativo, certo? Nós precisamos, então, compreendendo essa dinâmica da burguesia nacional, apontar para um processo de ruptura com o capitalismo, organizar a classe trabalhadora. Agora, como eu falei anteriormente, nós precisamos, então, partir do entendimento da realidade, e esse entendimento da realidade indica uma sociedade absolutamente neoliberal, e no caso do Brasil, mais neoliberal do que nunca, talvez, associado a um projeto fascista. É uma tentativa de repetir o Chile aqui, certo? O Chile do Pinochet. Então, esse processo é fundamental. E, além de tudo, porque, para além do debate dentro da esquerda, se anuncia ou se fala numa possibilidade de superar o fascismo com liberalismo, certo? E, bem, isso é meio sem sentido, porque, vejam só, na própria história das sociedades liberais, as suas instituições, a sua estrutura, certo? Ela vai pavimentando o caminho para a possibilidade do fascismo existir. Isso a gente viu nos anos 30 e 40, certo? E nós estamos revendo agora a diferença do neoliberalismo radicalizado. E, bem, então isso é inerente à própria sociedade capitalista. Então, nós podemos afirmar que esse germe do fascismo existe enquanto existe capitalismo. Esse é o seu debate central. E, portanto, nós precisamos apontar para a sua superação. Agora, isso não pode ser só uma palavra de ódio. Olha, em nome do socialismo, viva a Revolução Socialista, vamos todos para a Revolução Socialista. Nós temos, então, que traduzir a Revolução Socialista. Temos que transformar o complexo em simples. Né? Conta a história que um camponês uma vez perguntou ao Lenin o que era o socialismo. Ele disse que era o poder do soviético, mais a eletrificação da Rússia. Então, isso significa traduzir, né, o que é efetivamente essa sociedade que nós propomos. Bem, e eu acho que, portanto, isso indica muito claramente a necessidade de nós defendermos um governo da classe trabalhadora, onde a economia nacional mais os aparelhos de Estado sejam controlados pela classe trabalhadora. Precisamos mostrar como isso é superior. Agora, nós não temos, como os russos tinham, os sovietes, certo? Esses espaços comuns onde se discutia a realidade e o projeto de futuro. Nós estamos vivendo a realidade onde os sindicatos estão enfraquecidos. Então, se não tiver esses espaços comum, esses espaços em comum da classe, onde se discute política, certo? Nós não vamos conseguir ir muito longe. E aí, o que eu apresentei na minha fala é exatamente a necessidade de nós termos uma penetração social, um trabalho de base, não apenas no local de trabalho, mas também de moradia, tendo como elemento central, especialmente nesse processo de pauperização da nossa classe, da solidariedade. Nós temos que contrapor o modo de vida neoliberal com o modo de vida socialista, a partir da solidariedade. Então, esse é o entendimento que eu compreendo como absolutamente central, necessário, decisivo. Certo? Qualquer aliança com a burguesia significa nós podemos estarmos subordinados ao projeto burguês, especialmente esse projeto de classe
O projeto de nação nem existe por parte da burguesia, ele é uma ilusão, podemos dizer assim, para justificar táticas eleitorais em grande medida. Mas segundo, porque a nossa classe, a classe trabalhadora, está profundamente desorganizada, nós precisamos reconhecer isso. Certo? Nós temos uma luta de classe onde só a burguesia tem lutado organizadamente. Então, eu penso que essa reorganização, ela passa por esses elementos e o Lênin é fundamental. Abandonar o Lênin é exatamente abandonar, especialmente nessa realidade, a possibilidade de apresentar uma saída efetiva para o capitalismo. Penso que, obviamente, como falou o Carlos, esse processo da disciplina e etc., ele é um processo necessário, principalmente no partido, certo? Principalmente no partido. Nós podemos falar de vários elementos, nós podemos falar da organização da burguesia, do ponto de vista da informação, uma sociedade tecnológica, o controle que se tem da vida, certo? É gigantesco, não apenas o que nós sabemos, mas o que nós não sabemos, o controle de dados, etc., que nós fazemos, deixamos de fazer. Então, obviamente, se exige, para quem é revolucionário, um grau de disciplina no nível superior, mas não apenas por isso, certo? Não é porque um projeto revolucionário não é qualquer coisa. Você imagina derrotar o Estado burguês, o seu exército, as suas forças políticas, o seu parlamento, toda a sua estrutura, e ter uma nova estrutura governada, organizada pela classe trabalhadora. Isso não é um negócio que a gente faz nas horas livres, certo? Nós não podemos pensar numa organização revolucionária que pense dessa maneira, que tenha esse tipo de ideia, porque isso é muito frágil. A força do capital é absolutamente avassaladora nesse aspecto. Então, precisa, obviamente, de um grau de disciplina, eu diria, bolchevique. O Lenin vai dizer lá no Esquerdismo, doença infantil do comunismo, que o socialismo não teria dado certo, não é nem por 3 anos, mas nem 3 dias, nem 3 meses, se não tivesse um partido disciplinado, capaz de levar a cabo as suas decisões. Bem, e isso se contrapõe, obviamente, em todos os aspectos, ao liberalismo que nós vemos na esquerda hoje, do ponto de vista da sua organização. Isso é criticado por vários dirigentes destacados do movimento comunista. Certo? Nós podemos ver críticas desse sentido, ainda que, podemos dizer assim, embrionárias, por parte do Lenin, por parte do Mao Tse-tung, do Stalin, do Gramsci, enfim, outros grandes intelectuais, grandes dirigentes revolucionários, não têm essa preocupação. E, para finalizar, bem, eu penso que a revolução, ela não necessariamente... A gente não tem como definir, vamos dizer assim, o patamar de violência da revolução. Se ela vai ser mais armada, menos armada, como vai ser esse processo. Nós sabemos que uma revolução ela é necessariamente um processo violento, que é a derrubada de um poder e a classe dominante tem os seus mecanismos de manutenção do poder. Então, inclusive, por esse aspecto, a classe trabalhadora e o seu partido, e sua organização de classe, também precisa se preocupar nessa dimensão. Mas a maneira como ela vai se dar não pode ser assim definida a partir de uma bola de cristal. Me parece que o Brasil, pela sua dimensão, um processo revolucionário tem uma característica insurrecional, certo? Diferente de outros países que tiveram um elemento de guerrilhas organizadas, a exemplo de alguns países latino-americanos, mas da própria China, que teve uma guerra popular prolongada, a GPP, né, que durou várias décadas. Então, parece que, pelas características brasileiras, esse seria o processo. Isso é apenas um apontamento, eu não posso assim afirmar em definitivo. E, bem, o processo de degeneração dos partidos leninistas é exatamente o abandono do leninismo, me parece que esse, e do marxismo, essencialmente. E isso me parece se expressar de maneira muito clara, na eliminação da necessidade de um processo revolucionário, isso é uma questão muito evidente, e você percebe, por exemplo, na esquerda brasileira hoje, falar em revolução, ou pensar projeto revolucionário é quase um crime, na grande maioria das organizações, porque como se fosse algo, bem, que ficou no passado, ou uma utopia que, bem, não tem efetividade nenhuma. E, bem, isso é, no mínimo, despolitizante, desorganizador da classe, da organização política da classe. Então, me parece que esse é o abandono do leninismo e do marxismo, né, por posições de aderência ao capitalismo e portanto,
podemos dizer assim, um processo revisionista do marxismo, um revisionismo que abandonava perspectivas revolucionárias. É isso que eu identifico, especialmente a partir dos anos 60, na União Soviética, acho que é uma virada significativa que vai acontecer ali. Mas, obviamente, todas as discussões do movimento comunista precisam ser encaradas muito além da própria União Soviética, e me parece que o contexto do neoliberalismo, a partir dos anos 80, é um ponto de partida necessário para esse momento. Eu acho que eu falei demais, mas espero ter respondido as perguntas que... E sobre as juventudes, desculpa, só a última questão sobre as juventudes. O Che Guevara dizia, e eu penso que ele está correto, né? Ser jovem é ser revolucionário. Agora, para os jovens serem revolucionários, tem que ter perspectiva revolucionária apresentada, né? Então, podemos dizer assim que os revolucionários precisam priorizar a intervenção na juventude, certo? Em grande medida. Porque senão eles vão ser influenciados pela ideologia burguesa, certo? E vão pensar em como consumir mais, em como conquistar o seu lugar ao sol, de repente se deter nas redes sociais, tudo isso fica colocado. E aqui eu nem estou dizendo que não é para participar das redes sociais. É um instrumento de entretenimento que a burguesia utiliza, que a gente deve utilizar para fazer propaganda, sabendo que é completamente desproporcional. Mas ficar nas redes sociais tem sua limitação. Precisa de diálogo tete a tete com a classe, com a juventude também. Obrigado e vamos ouvir o Maurício. Desculpa, Maurício, ter me prolongado aqui fui pescando as perguntas, mas espero ter contribuído. Ok. Vamos Obrigado, lá. Magno. Obrigado, Magno. Vou passar agora para o Maurício. Você tem 13 minutos, Maurício, também, para poder você falar das propostas, das perguntas apresentadas, e a última que eu vi aí do Walter, falando um pouco qual o papel do Estado e a Revolução nos dias atuais, do livro dele, o Estado e a Revolução. Então é isso, é contigo. Eu vou fazer um apanhado de respostas e peço desculpas se não contemplar tudo por conta de um Alzheimer rápido aí, né? Mas indo para algumas questões, eu queria retomar a importância do Lenin como teórico, né? Eu falei de alguns livros, mas tem algo que está começando a ser lido no Brasil, que são os cadernos filosóficos, onde o Lenin ele faz um acerto, ele já tinha feito um acerto com a prática burocratizada da Segunda Internacional, e ele vai fazer nos cadernos filosóficos um acerto com aquela doutrina evolucionista que se passava para o marxismo. Existe um estudioso norte-americano da educação, o Eniwal, que ele demonstra que o famoso pedagogo soviético Lev Vygotsky, ele tirou a noção de zona de desenvolvimento proximal do que fazer do Lenin. Então, normalmente, o Lenin é uma grande liderança política, mas ele não é só um político, ele é alguém que abre fronteiras, assim como o que eu chamo do renascimento marxista da década de 20. Né? Inclusive, em escolas burguesas, as pessoas falam de Vygotsky que ninguém sabe de onde que veio isso. Né? Isso marca aquilo que o Jean-Paul Sartre chamava o marxismo como horizonte intransponível da nossa época enquanto houver capitalismo. Mas indo para aquela questão da juventude, fazendo uma pequena piada, né, até o crime é organizado, né? Então a organização é essencial. O que precisa ser diferenciado é não confundir disciplina com burocratização, com disciplina. A disciplina é um consenso que é discutido no centralismo democrático entre as partes, né? Ela inclusive tem elementos de flexibilidade, né? Não é necessariamente espartana. Os atenienses, inclusive, eram disciplinados. Então, isso é essencial. Houve o que o colega levantou sobre a questão da ideologia do consumismo, que nos torna meio laços, né, voltados para o consumo. Né? Enfim, então... agora, a disciplina, ela passa por um momento de consenso, o próprio centralismo democrático. Eu vou chover numa olhada aqui. A respeito da questão da burguesia nacional, nós precisamos pensar muito bem que burguesia ela tem um sentido, ela é nacional no sentido de localização geográfica, de CEP. Nós temos uma burguesia brasileira por causa do CEP, embora ela prefira o código postal de Miami.
E nós precisamos entender, eu acho que os autores da ciência política, da tradição pulantiana, que trabalham com frações de classe, nos contribuem que há diferentes frações burguesas que disputam entre si e se unem na luta contra a classe operária durante uma ameaça. As frações burguesas brasileiras estão brigando agora, o capital financeiro, os banqueiros mandaram a carta para o Bolsonaro, porque eles acreditam que não há uma possibilidade futura de uma projeção de poder da classe trabalhadora. Então, olha, isso basta acompanhar o movimento de comunicação, não, talvez nós possamos substituir o Bolsonaro, porque a esquerda está parada aí, está discutindo, ela está pós-modernizada, ela está preocupada com questões de comportamento individual, então a gente pode até, para usar o Gramsci, definir qual setor da burguesia vai ser elite dirigente, né? A gente pode trocar de guarda, mas esse contexto não tem um manual. Você precisa fazer um acompanhamento constante da conjuntura, entender tendências, movimentos da economia nacional e internacional, que a burguesia é a personificação do capital. Nós precisamos entender o que é capitalismo brasileiro. Eu, por exemplo, acredito que há um fetiche sobre um suposto setor produtivo da burguesia. O Paulo Scaff, que era presidente, não sei se ainda é, da Fiesp, que seria um símbolo do capital produtivo, ele é alguém já ligado à financiarização. Eu sou daqueles que particularmente acredita que é uma ilusão desenvolvimentista a oposição entre uma burguesia financeira predatória e uma burguesia produtiva desenvolvimentista. Na verdade, o capital é parasitário, a relação social do capital é parasitária. Um dos problemas da stalinização na década de 30, que ao contrário, eu vejo o problema da revisão do leninismo não nos anos 60, eu vejo nos anos 30, com estratégias de que você poderia controlar por cartilha. Então, a burguesia chinesa vai fazer isso, a burguesia não sei o quê, na América Latina é isso. E, na verdade, o capitalismo ele tem um desenvolvimento cotidiano, material. O capital é o valor que se valoriza. Então, surgem novos setores da economia capitalista, né? Na verdade, é uma totalidade. E novas burguesias, novos interesses. De certa forma, até a milícia carioca do Bolsonaro, aí, o bolsonarismo estrito sensu carioca, é uma burguesia de serviços de muamba. Tanto é que o bolsonarismo controla a zona oeste do Rio de Janeiro, o interesse no Porto de Sepetiba para entrar muamba, para eles venderem ali para aquele mercado interno que o Brasil está desindustrializado. Então eles vão vender muamba, TV a cabo, não sei o quê. Então o bolsonarismo também esse bolsonarismo carioca, ele também é uma fração do capital. Claro que em outros setores do Brasil é outra coisa. Há um bolsonarismo maior que se fundiu na luta política, mas esse grupo ali da família, né, ele tem uma burguesia mafiosa, né? A máfia, inclusive, é a burguesia no seu estado puro. Então, essa questão da burguesia, particularmente, o que eu acredito? Se nós quisermos colocar o Brasil dentro daquele modelo esquemático, revolução burguesa, tem tarefas que não foram cumpridas e jamais serão cumpridas. Se nós quisermos colocar a questão do desenvolvimento, a luta pela não devastação da Amazônia, um novo planejamento urbano, vai ser um processo hegemonizado pela classe trabalhadora que vai dar cabo disso. Né? A superação do agronegócio, da desigualdade urbana, é a classe trabalhadora. Nesse processo, eu acredito que pode se arrastar as classes médias assalariadas, porque existe um processo em curso de extrema proletarização. A própria classe média não percebe. A terceirização está atingindo a ela. Os médicos, por exemplo, vão trabalhar nessas firmas aí, que não vou falar o nome, que eu não vou fazer merchandising, que vão sendo. A prestação de serviços, a uberização, a proletarização está atingindo a classe trabalhadora tradicional, ela já é proletária, e a classe média. Só que aí, com qual consciência nós enxergamos isso? Essa é a questão. Se nós vamos organizar essas pessoas que estão sendo proletarizadas numa luta por direitos,
caindo num fetichismo do Estado, que o Estado é parte do complexo relacional do capital. O Mesaros, que é um autor extremamente importante para a minha organização, a Emancipação Comunista, ele fala, o capital é uma relação que tem um tripé, 3 pernas. O Estado, o trabalho assalariado e a propriedade privada. E a questão que se coloca, negociar com a dita burguesia interna, eles vão pedir alguma coisa. Historicamente, sempre foi a contenção dos movimentos sociais que não são em si revolucionários, mas são matéria-prima para muita coisa. Então, nesse sentido, eu vejo com muita preocupação, eu acho que o Bolsonaro é hediondo, é nefasto, é genocida, até um lugar comum, mas nós depositarmos nesse momento que nós deveríamos estar lutando, né, pela vacinação já, para evitar a morte de trabalhadores, de brasileiros, nós deveríamos estar lutando pela saída desse desgranhento, né, de novo ficarmos com foco para 2022. Eu não estou caindo num esquerdismo de negar o processo eleitoral, mas até para o processo eleitoral ser consistente em 2022, é preciso ter a luta agora. Eu gosto de dizer que o materialismo histórico voltou para suas origens, que nem a ideologia alemã, né? Marx falava, né? O modo como os homens se alimentam, se vestem, constroem suas casas, pescam. Hoje, o materialismo histórico é o materialismo da vida. Nós estamos lutando para as pessoas não morrerem. Não morrerem. É uma situação nunca vista na história do capital. O Mesaros tem um livro, Produção Destrutiva e Capital. É um pequeno livro de bolso, que ele diz o seguinte: os caras estão reproduzindo uma segunda guerra que, mais do que o keynesianismo, salvou o capitalismo da sua crise de 29. Porque a Europa devastada, o Japão devastado, a China devastada, possibilitou uma nova mobilização de capitais que alimentou um crescimento que foi até os anos 70 e começou uma crise que veio o neoliberalismo. Eles estão, alguns setores, pode parecer uma projeção, uma teoria conspiratória, eles estão queimando capital, ou seja, força de trabalho, né? Está se queimando força de trabalho no mundo. E o Brasil entrou nesse circuito. Depois daquele momento de, sei lá, de ilusão, de sonho BRIC. Então, a questão de nós colocarmos a organização, não sei quem falou, né, trabalho de base, mas qual? Eu posso fazer um trabalho de base para aumentar o número de torcedores do Palmeiras, o que é fácil, que é um time que está na vanguarda. Né? Mas, ou eu posso fazer um trabalho de base para explicar o que é capitalismo. Né? E o movimento precisa dessa direção. Eu tenho acompanhado as lives dos entregadores. Você tem vários setores, você tem vários níveis de consciência de classe, desde a mais avançada, que já entra por uma crítica ao capitalismo, e desde aqueles setores que querem que os patrões cedam mais parte do lucro, aquela consciência trade-unionista que o Lenin Dirin quer fazer. Então, claro, há luta pelas opressões, mas a luta pelas opressões faz parte do tronco, são ramificações do tronco da luta de classes. Nós precisamos trazer esse vocabulário de crítica da propriedade privada, da luta de classes, de novo na agenda política da esquerda. Se as pessoas não sabem o que é isso, vamos colocar a discussão. Ou como é muito comum aí, um senso comum que se forma, luta de classes é lutar por um projeto social de uma ONG para os pobres. É tudo que o capital quer, que é a mercantilização da pobreza. O espaço periférico como um espaço de uma nova forma de consumo, de sociabilidade, que vem na mercadoria também. Então, a questão de nós desmercantilizarmos a nossa forma de organização, eu vi um grupo lá no WhatsApp, pelo amor de Deus, é ferramenta do diabo. Né? Esquerda compra de esquerda, já que não vai ter a revolução, vamos os ajudar a ter lucros mútuos. Pelo amor de Deus. É o tipo de consciência trade-unionista que o Lenin criticou. Não é uma questão de cada um ter mais lucro, porque é uma ilusão
de 1840 dos socialistas que o Marx criticou. O nosso projeto é como organizarmos a economia. Uma nova economia, que não é um setor de produto orgânico, é toda a produção. É pensarmos a expropriação do agronegócio, né? Como vai ser a aliança com os pequenos produtores, ocuparmos as fábricas. Eu estou falando para o pessoal do ABC, eu estou em São Paulo, na Zona Norte. Há pouco tempo atrás, antes da pandemia, eu fui à TVT dar uma entrevista. Foi uma tristeza passar por São Bernardo. As fábricas fechadas. Eu, como professor de história, eu levei meus alunos para a Volks em São Bernardo. Eu levei para a Chevrolet em São Caetano. E essas coisas, a estratégia deveria ser estimular os sindicatos a ocuparem essas fábricas. Vamos ocupar as fábricas que estão, vamos produzir uma linha de veículos, ambulâncias, coisas utilitárias, caminhão para transportar mercadoria, produtos dos assentamentos, um abastecimento mútuo, solidário, como o Magno lembrou muito bem. Né? Isso, inclusive, implica que nas condições de lutas institucionais, os representantes de classe no parlamento ajam como tribunos da plebe, no sentido de dar apoio a essas lutas, que não são apenas lutas de individualidades, mas são lutas que mudem o caráter coletivo da produção. Claro que isso vai tensionar. Tensionou no Chile. As zonas de produção proletária, as juntas de abastecimento proletário. Mas nós temos que começar a pensar esse projeto, aí nós voltamos para o projeto revolucionário russo, né? Soviets e vanguarda, colocando a questão. E aí alguém me perguntou, quando que a União Soviética degringolou? Quando os soviets se tornaram decorativos e perderam o controle da produção. Isso, inclusive, é um desafio que boa parte da esquerda não tem, de como se relacionar com a autogestão, a construção comum de uma economia planificada, que o plano é importante. Né? Então, são desafios que eu acho que, na América Latina, aí eu vou ser um pouquinho fanista, né? Depois que o Palmeiras ganhou a Libertadores da América, eu me tornei ufanista, latino-americanista. Essas coisas que na Europa não foram resolvidas, na América Latina, a possibilidade de movimentos sociais que fogem daquele caráter meramente de consciência economicista. Né? Movimento do sem terra no Brasil, movimento do sem teto no Brasil. Em momentos de sua organização interna, eles são mais avançados que boa parte dos grupos que se pretendem da esquerda marxista. Né? Inclusive porque eles colocam uma relação de poder político e vida material. Movimentos na América Latina. Eu acho que na América Latina, uma possibilidade dos partidos revolucionários se constituem não só pela sua formação de quadros, mas interagindo com esses movimentos que não podem ser chamados identitários no sentido negativo, que estão colocando questões de vida. Né? O movimento de mães que exige vacina não é identitário, que sustentam a casa. Né? O movimento de trabalhadores que querem ocupar uma fábrica e produzir, o movimento de reforma agrária, isso, inclusive, está dentro daquela lógica, voltando para o Lenin, para o Vygotsky, da lógica dialógica. A vanguarda, ela é dialógica. As palavras de ordem, elas propiciam um diálogo extremamente importante. Quais são as nossas palavras de ordem? A luta por direitos. É muito pouco. É ficar em 1840. É ficar no pré-1848. Né? Até os Titãs, naquela música Comida, tem uma agenda melhor. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer... Queremos prazer para aliviar a dor. Do que seria... a importância da esfera artística, da esfera cultural, de um projeto de redimir a classe trabalhadora. Precisamos colocar o elemento do trabalho, que é produção de vida, que é produção de bens materiais, que é produção de tecnologia, que é produção de cultura no centro. Né? Precisamos pensar o universal e o particular. Né? As pessoas pertencem a identidades, mas o que elas têm em comum? São trabalhadores. Né? O Lenin ia adorar isso. Né? O Lenin
trabalhou por isso. Se você ler um texto, Carta aos Camaradas, ele vê como diversas formas de organização podem estar na retaguarda e na logística do partido. Né? Então, nós podemos fazer isso recuperando nossa história. Eu estava vendo um vídeo de 1980, a luta do povo, mostrando as pessoas se organizando para dar sustento para a greve do ABC. Então, donas de casa batendo de porta em casa, fazendo uma coleta, preparando. Isso é auto-organização. Mas ainda não é financiamento pelo capital, nem na forma indireta de uma ONG. É a organização, aqui no princípio leninista. O Partido Revolucionário, as forças de esquerda precisam ter independência financeira do capital. Talvez eles um publicitário. Aí eu exagerei aqui, né, mas agradeço novamente. Espero ter respondido o máximo possível. Não falei do Estado da Revolução, mas o Estado da Revolução é a culminação teórica da sociedade absorver o Estado, não no sentido liberal, mas sim na criação de um grupo de produtores associados, não cidadãos. Obrigado. Obrigado, Maurício. Claro que... Mas agora nós vamos já caminhando para nossas considerações finais, porque uma live tem um tempo de duração e nós queremos também concluí-la juntamente com as pessoas que estão nos acompanhando. Eu passo já para o Magno, 3 minutos para as considerações finais sobre esse importante debate nessa noite. Bem, primeiro eu queria agradecer aos organizadores, quero dizer que estarei sempre à disposição, certo? De algum convite, quero mandar um abraço especial para o Carlos, que mediou, portanto, esse contato, e espero que esses momentos se repitam, eles são necessários. Me coloco à disposição para as lutas aí no ABC, quando tiver alguma greve, piquete, ação combativas, podem nos convidar, certamente. Claro, se eu não estiver presente pela distância geográfica, os nossos camaradas da Unidade Popular darão o apoio necessário, certo? A esse processo. Eu só queria acrescentar algumas questões, mas vou tentar ser o mais breve possível, né? Primeiro, eu queria dizer o seguinte: nesse processo de luta de classes que nós estamos vivendo hoje, e de, portanto, crise econômica do capitalismo, que em vários países tem se repercutido numa certa descrença em relação à democracia burguesa, né? Tudo isso exige, me parece, saídas radicalizadas, né? Agora, a saída radicalizada não necessariamente é uma palavra de ordem radical sem capacidade de adesão, vamos dizer assim. Mas acho que é exatamente ter a capacidade de a partir da relação com a classe, identificar quais são as suas exigências mais imediatas e projetar essas lutas com o processo revolucionário, com a luta pela emancipação. Essa que é a grande questão, certo? Agora, o debate, infelizmente, é que me parece que um setor significativo da burguesia decidiu radicalizar, mas no nosso campo, né, essa saída revolucionária ela é absolutamente abandonada, né? Então, é como uma guerra onde só um está efetivamente guerreando, né? O outro lado está se contentando de ser, podemos dizer assim, parte do status quo. Aí, enfim, está estabelecido. E aí, quer dizer, a gente perde muito. Não é à toa que o fascismo tem sido retomado, né? E a gente, muitas vezes, tem até dificuldade de falar socialismo, ou identifica essa dificuldade de falar socialismo. Bem, se a gente não for capaz de falar do que é o socialismo, no nosso programa, da saída, da necessidade de superação do capitalismo, no momento de crise econômica e política, não vamos esperar que momento para falar disso. Certo? Então, se há um momento necessário para falar, claro que durante o capitalismo todo momento é necessário, mas se tem um momento que a gente pudesse destacar, é exatamente o momento de crise do capitalismo. Certo? Então, eu acho que isso é uma reflexão absolutamente necessária. Eu diria que até algumas alternativas organizativas, né, tem surgido no mundo, né? Vamos dizer assim. Eu poderia citar aí o Siriza,
poderia citar o próprio Podemos, mas me parece que essas experiências aí fizeram, vamos dizer assim, tanta questão em se diferenciar teoricamente da experiência revolucionária do século XX, ou se adequar às formas de vida atual de uma maneira tão significativa que não conseguiram ultrapassar o horizonte liberal. Né? O Syriza vai representar muito bem isso, Podemos também. São organizações que até em um certo momento eram de grande sucesso no mundo, referência aqui no Brasil também, muita gente escrevendo a respeito. Mas quer dizer que logo sucumbiram, né? Então, acho que esse processo também ele é muito importante, porque não se trata apenas de uma nova organização, de uma nova esquerda, alguma coisa desse tipo. Se trata, essencialmente, de ter organização política com capacidade de ação revolucionária, de projeto revolucionário. Essa é a grande questão, certo? E aí, isso não pode se dar, vamos dizer assim, apenas no campo das ideias, né? Se nós não ultrapassarmos a fase, vamos dizer assim, de sermos apenas círculos de propaganda, nós vamos estar muito fritos. Né? Então, nós, obviamente, temos que ter esses espaços de discussão de ideias. Esse espaço, por exemplo, é absolutamente importante, fundamental, mas esse debate revolucionário não pode ficar apenas numa camada da classe. É isso que eu queria destacar. Ele precisa ser um debate com a classe trabalhadora, né? Bem, e aí eu finalizo, então, dizendo que a esquerda, os franceses diziam nos muros das universidades, né, no maio de 68, que o importante é que as ideias voltem a ser perigosas, né? Eu diria um pouco diferente, portanto, que a esquerda volta a ser revolucionária. Essa é a questão essencial, certo? Bem, a Unidade Popular tem procurado dar sua contribuição nesse processo e se apresentar bem com um projeto revolucionário. Então, queria convidar os companheiros e companheiras que acompanham o debate, que assistem, para conhecer um pouco mais essa organização, certo? Eu tenho algumas outras questões, assim, que pontualmente poderei falar em relação ao Maurício, sobre a questão dos anos 30, 40 e 50 na União Soviética, mas eu acho que um debate mais profundo, talvez, com mais tempo, com esse tempo, poderia até gerar uma discussão mais qualificada, né? O tempo curto acaba não permitindo. Mas eu queria sugerir um próprio texto, em relação ao que o Maurício falou, sugerir um próprio texto do Stalin, né? Que é Pode o Partido Degenerar? Um texto curto, certo? Onde ele analisa exatamente que o fim do socialismo, ou a degeneração da experiência socialista, ela vai se dar quando os espaços de poder proletário se confundirem com os espaços do partido. É preciso separar esses espaços e, portanto, ter o processo de poder proletário sendo efetivamente efetivado, existindo. Então, está lá um texto, acho que é dos anos 30, ao final dos anos 20, entre 28 e 29, eu acredito que é isso, se a memória não falha. Mas eu recomendo esse trabalho. Eu considero, assim, que esse processo todo, né, ele de fim da União Soviética, mas não apenas, né, de outras experiências, ele exige um debate, vamos dizer assim, para além da personalização do problema, né? Obviamente que, como ninguém é perfeito, não existe sujeitos que devem ser santificados, né? Mas me parece aí que bem, o Stalin é uma das figuras que a burguesia conseguiu utilizar para fazer uma grande campanha difamatória contra o comunismo, né? A campanha anti-Stalin, ela sempre foi vinculada com um discurso liberal muito forte. O FMI não, desculpa, a CIA, os historiadores liberais também, enfim, financiados pela CIA, fizeram esse processo. Tenho certeza que não é algo que o Maurício fala, certo? É uma divergência, por exemplo, de análise que exigiria um debate mais profundo, né? Nem acho, assim, que a questão de enfraquecimento desse processo se daria por um elemento de uma política de manual e etc. Né? Não considero isso, né? Por exemplo, se a gente vai analisar os anos 30 no Brasil, a formulação da Internacional aqui, parece que está errada, mas eu considero que esse é um problema mais do Partido Comunista Brasileiro, na época do Brasil, em ter capacidade de oferecer uma análise da realidade internacional e intervir nesse processo, do que o contrário.
é muito mais difícil o cara acertar de tão longe, né? Então, eu acho que, obviamente, não se trata de santificar nem esse processo, mas esse elemento de personalização, assim, do tipo, olha, o problema é o stalinismo, ou coisa desse tipo, bem, considero um pouco dialético, é uma forma de observação da realidade, né? O Mésaros é um cara que, assim, eu tenho estudado razoavelmente, né? O próprio Lukács, do qual o Mésaros, podemos dizer assim, foi discípulo, e acho que o Mésaros tem grandes contribuições sobre a análise do capital, faço essa referência aí porque o Maurício colocou a respeito, mas me parece que quando ele vai falar da organização, ele, bem, tem um déficit ali, né, no próprio paralelo do capital, acho que isso fica muito evidente. E acho que esse déficit ali é outro debate, viu, Maurício? Mas esse déficit aí se dá porque ele criticou tanto a experiência socialista do passado, certo? Ao ponto de afirmar, chegar a algumas possibilidades de elaboração de que não existiu nenhuma experiência socialista, que reivindicar alguma organização leninista era problemático, no mínimo, para sua formulação teórica, né? Me parece isso. Mas, enfim, eu estou pontuando essas questões porque eu acho que nós temos que ter capacidade de aprender com quem pode contribuir com os acertos e erros. E uma coisa é absolutamente certa, né? O Lenin é efetivamente atual e necessário. Um grande abraço, Aldo, Maurício, os telespectadores, e vamos seguir a luta pela derrubada do governo Bolsonaro, por vacina geral, por um amplo processo de desenvolvimento da solidariedade de classe e, portanto, da sua reorganização tão necessária quanto Marx já apontava lá no século XIX. Grande abraço a todos e todas e até breve. Até uma próxima oportunidade. Ok, Marcos, muito obrigado pela sua contribuição, sua importante reflexão. Eu sei que o tempo é pouco, mas nós temos que, né, trabalhar isso também e, evidentemente, dar continuidade a esses debates que são extremamente importantes. Passo, então, para o Maurício para as considerações finais, 3 minutos. Dado o adiantado da hora, eu não vou me estender muito, que todo mundo precisa jantar, se preparar, né? Eu vou citar o livro do Mésaros, Para Além do Capital, que felizmente, infelizmente, ele tem mais de 1000 páginas, ele não é pequeno, mas o que o Mésaros coloca não é um livro sobre organização, ele coloca que a superação da sociedade capitalista, né, a sociedade socialista comunista, ela supera aquele tripé, né, aquele tripé, propriedade privada, trabalho assalariado, Estado, né, então uma sociedade socialista, comunista, ela é um projeto de financiamento do Estado. Então, nesse sentido, há uma crítica à União Soviética, que eu acho que, inclusive, é muito além do personalismo, né? O Lukács, que é um autor importante para mim, ele tem um livro chamado Socialismo e Democratização, que talvez seja menos contundente que o Mésaros, mas ele faz as possibilidades. E é nítido um enfraquecimento do poder soviético, do poder autogestionário, em detrimento do poder do Estado, nos anos 30. Mas eu não vou estender essa questão. Não existe mais União Soviética, não existe mais Bloco Oriental. Eu acho que não vai ser retomado tão cedo, não tenho ilusões. O Putin é um homem da máfia russa, ele é um nacionalista. Mas nós podemos aprender com isso. Até para nós aprendermos, isso influencia na organização. Qual a nossa concepção de socialismo? Isso influencia a nossa organização. Se nós acreditarmos que é uma mera conquista do Estado e uma economia dirigida, nós podemos cometer o mesmo equívoco que já foi cometido. Eu não estou julgando, né? O historiador não é um juiz retrospectivo. Então, a concepção de socialismo, onde entre a questão da superação do Estado, o aumento da produção autogestionária, que não tem nada a ver com crítica liberal, pelo contrário, a essência do liberalismo é eclipsar a economia e criar uma esfera política de sujeitos abstratos. Quando você coloca a questão da autogestão, do poder concreto, do poder social, você está superando o liberalismo, você está superando o capital, inclusive nas suas formas estatais. Creio que essas concepções podem ser muito úteis, e o Magno falou muito bem da solidariedade, da Revolução Solidária. Para quem esteve na campanha do Boulos em São Paulo, foi um mote bastante interessante.
né, de trabalharmos essa solidariedade que está no nível de manutenção da vida do próximo e na manutenção da vida coletiva pelo controle da produção. Eu acho que isso nós devemos pensar. Agradeço novamente o convite e convido vocês para conhecerem a Emancipação Comunista, a organização marxista. Nós temos uma página, nós somos uma organização recente que passa a compor também o Partido Socialismo e Liberdade. Então, um grande abraço a todos e vamos lutar contra a barbárie. Como diria Rosa Luxemburgo, socialismo ou barbárie. Ok. Muito obrigado, Maurício. Evidentemente que as polêmicas, elas continuam e depois, em outro debate, em outro programa, certamente será uma oportunidade de avançar ainda mais nesse debate. Quero, mais uma vez, retomar aqui o debate que vai ter no dia 30, o Antônio Epitácio, os irmãos Macari, portanto, a Nova Direita, não perca essa live, que vai ser extremamente importante, produzida por esse importante segmento que é o ABC contra o golpe. Tem dado uma contribuição importante, com alto nível de debate, portanto, nós temos muito a agradecer aos organizadores desse espaço virtual, que é extremamente importante nessa disputa da macropolítica de uma maneira geral. Agradecer o Diego Cana, pela sua contribuição aqui, pilotando com a gente essa nossa nossa conversa virtual. Agradecer as pessoas que acompanharam o debate até agora, fizeram algum tipo de pergunta ou consideração sobre a fala dos nossos expositores. Agradecer todos os colegas e, por último, esse livro, que também é importante para os iniciantes do debate sobre a questão da filosofia política, é do Osiel Gomes, Lenin e a Revolução Russa da Expressão Popular. É muito importante, uma leitura fácil, que toda a galera que quer aprender um pouco o Lenin, claro que é fundamental a partir da obra do próprio autor, mas, concretamente, tem algumas elaborações que facilitam a compreensão e o debate. E o Lenin, quero finalizar dizendo que, para ele, não é uma receita, né? Não é uma fórmula, mas para o Lenin, conforme consta aqui no livro, de que o revolucionário deve ir para o meio do povo como teórico, como agitador, propagandista e organizador. Portanto, nós precisamos estudar bastante, estudar, que era um dos pressupostos que o Lenin defendia, o estudo permanente, o conhecimento e o domínio da ciência para a libertação da própria classe trabalhadora. Um abraço a todos, muito obrigado pela presença dos dois companheiros aqui, brilhante exposição do Maurício e do Magno, e também agradecer as perguntas formuladas pelas pessoas que nos acompanharam até agora, e agradecer também ao companheiro Carlos, que está passando por um momento difícil. Quero que ele leve um abraço nosso ao Fidel, ao seu irmão que está internado, e também a nossa solidariedade a toda a sua família, na pessoa do qual também nos solidarizamos com toda a classe, os quase 300 mil pessoas mortas por um governo genocida que tem desenvolvido uma política negacionista e tem levado a sociedade brasileira a esse caos, a essa situação que nos encontramos hoje. Um abraço a todos e, mais do que nunca, o Lenin é necessário para que possamos continuar a reflexão e a organização da luta revolucionária do nosso povo. Boa noite, muito obrigado.